Bom, vamos começar a segunda roda do ciclo reencontro. A primeira roda a gente falou sobre silenciar, e essa segunda roda a gente vai falar sobre o que a gente carrega, que a gente já pode soltar. E é um tema peculiar, né? Porque o quanto nós mulheres carregamos, né? E o quanto é difícil a gente soltar, porque a gente foi ensinada, né, a carregar. Essa é a grande verdade. E aí, para divulgar essa roda, né, eu usei dois textos que acho que são extremamente importantes. Um que eu falo da independência que a gente aprendeu a ter, da forma que a gente aprendeu essa independência, né? Porque a gente aprendeu independência porque muitas ancestrais foram extremamente dependentes, extremamente tristes, infelizes, se sentindo presa. Só que elas ensinaram para a gente essa independência pela dor, né? A dor de não repetir o que eu passei. Só que aí a gente foi de dependentes a independentes. E essa independência, a gente está descobrindo que ela também pesa. Porque a gente quer ser independente a qualquer custo. A gente quer ser independente da forma que os homens são independentes. Só que a gente não é homem. A gente é mulher. A gente quer pensar como homem, a gente quer trabalhar como homem, a gente quer fazer tudo, a gente quer ter a nossa independência baseada nessa energia masculina, nessa energia de fazer, essa energia de força, essa iniciativa, né? E a gente, os homens, eles são lineares, e a gente não é linear. A gente tem o nosso ciclo, a gente tem épocas que a gente está mais produtivas e épocas que a gente está mais introspectiva, mais devagar. E aí, muitas vezes, a gente não quer. A gente quer continuar produtiva, a gente quer continuar fazendo tudo que a gente fazia. Então, a gente não se respeita. E essa independência que a gente tanto sonhou, que a gente tanto quis, ela virou sobrecarga. E aí, nessa sobrecarga, a gente não divide. A gente dá conta da casa, do serviço, dos filhos, muitas vezes do marido, mas a gente não dá conta da gente. A gente não dá conta do que é importante pra gente. E aí, essa independência, né? Esse provar o meu valor, ele se torna pesado pra gente. E o outro texto que eu usei para divulgar essa roda é um texto que fala sobre um filme que eu assisti e fala sobre a gente esconder as partes que não são bonitas, que são os nossos desafios, que são nossas dores, que são as sombras. Aquela parte que não é aceita, que não é reconhecida como boa. E aí a gente esconde essa parte e não pode ser verdadeira. Não pode ser quem a gente nasceu para ser. E aí, o quanto é difícil a gente assumir essas partes.
quanto é desafiador a gente mostrar essa parte que ninguém pode ver, nem a gente quer ver essa parte. Então, acho que essa roda é importante para a gente soltar essas expectativas, esses pesos, essa necessidade de precisar da cura, essa 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 vontade, né, da gente pertencer a qualquer custo. E aí, a gente vai se desconectando da gente, desconectando de quem a gente é, do que a gente acredita, e vai ficando pequena, vai esquecendo de quem a gente é, do que a gente acredita, do que é bom pra gente. Então, para começar, eu vou colocar uma música, porque aqui no começo eu falei de ancestralidade, falei sobre a gente buscar a independência baseada na dor, no sofrimento dessas ancestrais, mas não é só sobre dor, né? A ancestralidade passou muitas coisas também positivas. E essa primeira música fala sobre isso, sobre honrar essa ancestralidade. E aqui eu quero deixar um parênteses, porque honrar a ancestralidade, muitas vezes a gente entende que é fazer igual. Só que esse honrar a ancestralidade, as mulheres que vieram antes de nós, pode ser também abrindo um novo caminho, mostrando um caminho diferente, honrando o que elas construíram, mas indo para um caminho mais leve, mais fácil, melhor, melhor para a gente, né? Abrir um novo padrão de comportamento. Então, vou compartilhar a música aqui com vocês.
Linda música, né? Fala sobre esse arar a terra antes de eu chegar. E falando lá, né, do começo do texto, elas fizeram o melhor que elas puderam, né? E passar essa independência para a gente, embora hoje a gente esteja vendo o quanto tá pesado, elas fizeram o melhor que elas puderam, assim como a gente faz o melhor que a gente pode. E é um desafio constante a gente soltar esses pesos, né? Soltar esses padrões, a gente honrar quem veio antes, mesmo fazendo diferente. Porque a gente acha que a gente tem que fazer igual. Nós somos o sonho delas, assim como nossas filhas são os nossos sonhos, exatamente. Né? E eu acho que a geração depois vai achar o equilíbrio que a gente está buscando, né? Que elas estiveram em um extremo, em um oposto, a gente foi para o outro oposto dessa independência, se desconectando do nosso sentir, do nosso intuir, do nosso querer, do que é importante para a gente. E eu acredito que a próxima geração, que as nossas filhas possam encontrar essa justa medida, esse equilíbrio entre o depender e o independente. Porque é um processo de conhecimento mesmo, né? A gente tá olhando para isso e tá percebendo que tá pesado, que a gente se desconectou, né? Que a gente tá vivendo no automático. A sociedade está vivendo no automático. E nós mulheres também, né? A mulher que é o sentir, que é o acolher, que é a gentileza, muitas vezes ela não está mais sendo, que ela não tem mais conexão com isso, né? E a gente precisa buscar essa justa medida, né? Para se sentir de fato completa, porque a nossa natureza é uma natureza feminina. E a gente negar essa natureza feminina de não querer sentir, de só querer fazer, de só querer ir para ação, de só querer ter essa energia de fazer, 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 racional, a gente se desconecta da gente. Isso também não deixa a gente feliz, né? Porque possivelmente todo mundo acreditou que a independência traria felicidade. E aí a gente chega nessa independência e a gente descobre que a felicidade não está lá. E é um processo constante de se olhar, de entender, de buscar e não se perder, que a gente tem se perdido. E eu quero fazer um exercício com vocês sobre esses pesos invisíveis, sobre a frustração, sobre as críticas, sobre o peso dessa independência, sobre o peso do não sentir, do não se permitir, enfim, o peso para cada uma, o peso que cada uma consegue identificar hoje na sua vida. Então, o exercício, eu vou guiar vocês, mas a ideia é vocês irem sentindo, perceber algum incômodo, algum peso, algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa que vier, para a gente poder deixar aí, certo? Então, vamos sentar confortavelmente. Eu vou usar aqui, no começo, uma meditação do Theta Healing, bem rapidamente, e aí a gente começa essa
essa visualização, tá certo? Então, se senta confortavelmente, os dois pés no chão, respira fundo, solta, vai relaxando os ombros, mais uma vez. E uma terceira. Imagina que da sola dos seus pés vão saindo umas raízes em direção ao centro do nosso planeta. Lá no centro do planeta, você vai encontrar um cristal maior que a maior montanha. Suas raízes vão se entrelaçar a esse cristal, que representa a Mãe Terra, trazendo toda a energia limpa, purificada, transmutada para você. Essa energia vai percorrendo as suas raízes, em direção à sola dos seus pés. Essa energia vai subindo pelas suas pernas, pela sua coxa, indo da base da sua coluna até o topo da sua cabeça, saindo numa linda bola de luz. Nessa bola de luz, você vai se imaginar em miniatura e essa bola vai se soltar, como se fosse um elevador de luz infinita, conectando você ao alto. Essa bola vai subir em direção ao céu, passando pelo teto, pelas nuvens, indo além do universo, passando por camadas de luzes claras, escuras, claras, passando por uma camada dourada, passando por uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris. Você vai ver um portal branco brilhante pelo lado. Você vai entrar dentro desse portal. Vai bem alto e bem fundo, bem alto e bem fundo. Sua bola vai se desfazer e você vai permitir entrar em contato com essa luz do Criador de tudo que é. Como se você estivesse boiando no mar. Vai permitir que essa luz te carregue, te nutra, te preencha. Você vai se sentindo segura, acolhida, amada, respeitada, querida. Nesse ambiente a gente permanece, agradece por quem somos, por quem fomos e por quem ainda seremos. E agora, nesse lugar, você imagina que você está em algum lugar na sua casa, confortavelmente, que você pode estar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua bisavó, está sentada em uma mesa grande, com todas as suas ancestrais. E você imagina que nos seus ombros tem um tecido, tem um pano. E esse pano está pesado, está desconfortável. Ele representa os pesos invisíveis que você está carregando. Pesos que podem nem ser seu, mas que você insiste em carregar, que você quer honrar da mesma forma que as ancestrais fizeram, sem respeitar quem você é. E esses pesos vão trazendo desconforto, vão trazendo angústia, frustração, medo, irresponsabilidade, vai trazendo dor, fracassos. Você se incomoda com esses pesos, mas sente que não pode se libertar deles.
Se aproxima de você um ancestral que olha nos seus olhos, que te acolhe e fala que você pode tirar esses pesos. Você olha nos olhos dela, fala que você a vê, você a reconhece, você honra a história dela, quem ela foi, o que ela construiu, a terra que ela arou antes de você chegar, mas que você devolve toda dor, toda angústia, toda sensação de fracasso, todo o padrão pesado, exaustivo, a sobrecarga, o peso de ter que ser perfeita, de ter que dar conta, de precisar estar sempre sendo a melhor, sempre se superando, sempre precisando de mais para se sentir feliz e satisfeita. Você fala que você honra tudo o que ela e as ancestrais construíram, mas que agora você decide trilhar o seu próprio caminho, um caminho novo, um caminho seu. E você se imagina tirando esse peso invisível dos seus ombros, como se fosse uma capa que você vai soltando, desabotoando, liberando, devolvendo, que agora você não precisa mais honrar as dores, as angústias, os medos das suas ancestrais, que você pode construir o seu caminho de luz, de verdade, que você colhe os aprendizados que elas quiserem te passar e que você quer receber. E você vai sentindo seus ombros ficarem mais leves, os pesos irem saindo um a um. Você pode ir dando nome para esses pesos. Vai tirando um a um das suas costas. Perfeccionismo, a sobrecarga, o da conta, o precisar ser independente. Tudo isso você vai tirando, o não se permitido descansar, o não poder parar, o não poder sentir. Tudo isso você vai tirando, tudo isso você vai tirando, e você vai se sentindo mais leve, mais livre para traçar o seu próprio caminho. Então você se levanta dessa mesa, olhando com gratidão, com amor, cada ancestral que ali sentou com você, com amor,
com carinho, com respeito. Você fala para elas que você vai honrar o que elas construíram, o que elas deixaram, da sua forma, com amor, com leveza, com descanso, com cuidado, com sentimento. E você as deixa. E você vai respirando, vai sentindo, vai retornando, vai se conectando, vai respirando e vai voltando para o aqui, para o agora, sem pressa e com presença. Quando se sentir pronta, pode respirar fundo, abrir os olhos, beber água. E aí, nessas visualizações, cada um vê de uma forma, sente de uma forma, mas é uma forma da gente simbolizar esses pesos sendo deixados, né? A gente se dá a permissão de criar o nosso próprio caminho, sem ser pela dor, né? E a gente fala na visualização das ancestrais, né? Mas é da mulher, né? É um inconsciente coletivo do que aprendemos sobre mulher, né? O que moldou a sociedade. E cabe a gente querer mudar isso. Querer mudar isso de que a mulher precisa sempre se esforçar mais, que a mulher precisa sempre mais, mais e mais. Sentir que não preciso ser o sonho das minhas ancestrais e nem colocar meus sonhos, fechou, nas minhas filhas. Eu posso viver meus sonhos da melhor maneira possível no momento presente. Exatamente, né? Porque eu acho que muito, como elas não puderam, elas projetaram na gente esses sonhos. E a gente faz isso também com as nossas filhas, né? A gente quer que elas vivam aquilo que a gente não viveu, o que a gente não conseguiu. Mas às vezes não é o que elas desejam. E aí a gente continua passando o que para a gente é leve, para elas pode ser pesado, né? E aí a gente continua passando esses pesos invisíveis para frente, né? Então, eu acho que sim, a gente faz para mudar um padrão, mas a gente faz pela gente. Não só pensando em fazer diferente para os filhos, né? Então, claro, a gente está falando aqui das ancestrais que tiveram, que passaram isso para a gente, mas muitos fizeram muitas coisas, quebraram muitos padrões também. E a gente também está fazendo esse processo de quebrar padrões para a gente, para depois refletir no outro, né? E aí entra a questão da gente aceitar quem nossos filhos escolhem ser, né? Que assim como a gente está falando dos pesos, né? Pesos de frustrações, de idealizações que colocaram na gente, pressões que colocaram na gente, a gente também coloca.
E aí a gente começa de novo esse ciclo de colocar pesos, idealizações, e vai repetindo. Então, eu acho que é importante a gente fazer é, essa visualização, limpar esses pesos que tem. Claro que aqui eu fiz de uma forma bem generalizada, né? Cada família carrega um padrão, e, e daí a gente consegue fazer isso de forma individualizada, né? Para cada um. Eu acho que o grande intuito aqui dessa roda é mostrar que a gente não precisa repetir padrões, principalmente padrões pesados, né? E a gente continua honrando a nossa família, as mulheres que vieram antes da gente, fazendo diferente, fazendo algo novo, mostrando um caminho novo. E isso também é honrar elas, né? Porque a gente acha que às vezes a gente honra só fazendo o que elas fizeram, só fazendo o que elas esperam que faça da gente. Só que aí a gente se coloca numa prisão. A gente tem que fazer só o que esperam da gente, não o que a gente quer. E eu acho que, para encerrar, não quero me prolongar, quero que vocês fiquem sentindo essa visualização, o que veio, o que ainda precisa ser trabalhado. E, para finalizar, eu vou colocar uma outra música. Sou fã de colocar músicas, mas eu acho que muita gente tem essa dificuldade, né, de meditar, de silenciar, e a música possibilita isso, a gente acessar essas mesmas, de outras formas, né, essas sensações e esses sentimentos. Deixa eu pôr aqui.
É isso, né? A gente já é. E fluir com a música do universo é sentir. Então, quando a gente deixar as amarras e começar a sentir, a gente vai fluir, a gente vai se conectar com a gente. Porque as respostas já estão todas dentro da gente. Só que se a gente não silenciar, se a gente não soltar os medos, as frustrações, a gente não acessa. Eu acho que essa é a grande mensagem da roda de hoje, que a gente precisa soltar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, não é obrigatório. Se sentir, se quiser, se não quiser, tá tudo certo também. E eu acho que é isso. Todo mundo em silêncio. É. Mas então a gente se encontra na próxima roda, que deixa eu pegar o tema e o dia, né? Porque me esqueço, muita coisa. Isso que eu peguei. O tema é de volta para casa e o dia. Calma aí, gente, que tem muitas coisas abertas aqui. Deixa eu ver aqui o dia. É no próximo mês, dia 28 de setembro. Isso mesmo, 28 de setembro. E o tema é Voltando para Casa em Mim. Eu acho que é mais um tema super interessante para a gente trabalhar. E espero que tenha feito sentido, que tenha mexido alguma coisa aí, trazido alguma consciência. E a gente se vê no próximo mês. Um beijo.